Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Língua Portuguesa da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Bruno Lima, sou seu professor nesse curso. Essa é a sua aula de número 6, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre variação linguística. Você já reparou que em algumas situações nós estamos diante de um texto, seja ele falado, seja ele escrito, de qualquer gênero, de alguma língua que você não domina, que você não estuda, e mesmo assim a gente consegue entender algumas informações daquele texto, quando não o texto inteiro? É o que acontece com essa tirinha aí, vejam só, ela está em espanhol. Si este año viene complicado, que também sea divertido. Bom, o que a gente consegue perceber aí? Eu consigo entender a tirinha inteira, né? Se esse ano que está chegando for complicado, que ele seja também divertido. A gente consegue entender. E por que nós conseguimos entender isso, pessoal? Por que nós entendemos essa mensagem? Por que nós entendemos esse texto? Nós entendemos exatamente porque as línguas, elas se assemelham. As línguas, elas têm semelhança. Umas mais com as outras, outras menos, mas todas elas possuem elementos em comum, certo? As línguas, então, apresentam elementos em comum, né? Todas elas têm sons, todas elas têm palavras, verbos, gêneros textuais. As línguas possuem frases, né? As línguas possuem algumas palavras muito próximas, muito parecidas. Mas se nós pegarmos uma mesma língua, como é o caso do português, e compararmos aí ao longo do tempo, ao longo da história, como que o português foi se comportando, nós vamos ver que as línguas elas mudam também. Olha aí o caso desse anúncio. Hoje em dia ninguém escreve anúncio com dois N's, não é verdade? Um rapaz de boa família, mas quem é que escreve boa com acento? Quem é que põe esse acento aqui em boa, né? Família, nós sabemos que tem acento, e aqui no texto não está. Então, um rapaz de boa família, com alguns recursos, deseja encontrar uma jovem, também, olha o também sem acento, de boa família, não fazendo questão de haveres, olha esse uso do verbo haver aqui, né, pessoal? Para contrair casamento. Antigamente as pessoas contraíam casamento? Como assim? Contrair como se fosse uma doença, notaram? Hoje em dia a gente não fala dessa forma, não. Ou seja, com o passar do tempo, o que aconteceu com o português? O português mudou. Moral da história, podemos concluir que as línguas sofrem mudanças, tá? As línguas elas estão mudando. Olha aqui esse caso, né, desse texto. As línguas variam. Concurso de Miss Chirica. Gente, eu adorei esse texto. Ele é ótimo. Ele já começa aqui com um neologismo, né? A partir do nome mexerica, ele cria aqui uma nova palavra, Miss Chirica. O que nós temos aí? Estamos de volta, amigos, agora com a apresentação das tangerinas finalistas dos seus estados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tanto faz. Bergamota, vergamota. Pernambuco, laranja cravo. Maranhão, tanja. Paraná, mimosa. Minas Gerais, mexerica. São Paulo, mexerica. Rio de Janeiro, tangerina. Mato Grosso do Sul, pocã. E tem lá o depoimento dela, né? Temos vitamina C, C de criatividade do povo brasileiro. Bom, o que a gente vê aqui? A gente vê um clássico exemplo de variação linguística, né? O mesmo produto, uma mesma fruta, com denominações diferentes, dependendo aí da região, dependendo do estado, tá? Isso acontece muito, isso é muito frequente, não apenas no campo da palavra, mas também no campo dos sons, né? Olha o carioca falando, ele fala diferente do mineiro, que fala diferente do paulista, né? Ele tem aí um sotaque diferente. Isso é o quê? Isso nada mais passa do que variação linguística, certo? É importante compreender que as línguas funcionam como uma espécie de organismo vivo. E o que isso significa? Bom, como todo organismo, as línguas nascem, elas crescem, elas se multiplicam, né? Elas se reproduzem e elas morrem. Você certamente já ouviu falar que o português veio do latim, né? Em algum momento aí da sua trajetória escolar. E o que isso significa? Bom, isso significa que houve um momento na história em que o português já foi latim. E o latim já ocupou aí o espaço de uma das línguas mais importantes do mundo, e hoje em dia ninguém, quase ninguém, fala latim. Não existe nenhuma sociedade que faz as suas trocas, que se comunica, que se sustenta em cima do latim, né? Então o latim morreu, nós podemos concluir que é uma língua morta. Só que antes de morrer, o latim ele foi se modificando, modificando tanto, que ele se transformou em outras línguas. O italiano, português, francês, espanhol, galego, romeno e algumas outras são línguas de origem latina. Isso significa o quê, em termos práticos? Isso significa que quando estiver diante de algum texto dessas línguas, italiano, francês, né, galego, o romeno, o espanhol, significa que a gente vai conseguir compreender muitas coisas. Por quê? Bom, porque muitas dessas coisas estão lá dentro da mesma raiz, dentro do latim, certo?
Na construção do conceito de variação linguística, de mudança linguística, está contido também o conceito de linguagem informal ou coloquial, que é essa linguagem mais despojada, né, que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente com os nossos amigos, nas nossas relações mais próximas, certo? E há também a linguagem formal, ou chamada linguagem padrão, que é aquela linguagem mais distanciada, né? Parece que as pessoas acabam sendo um pouco mais educadas quando fazem uso da linguagem formal. Para a gente comparar uma com a outra, a linguagem informal eu vou utilizar na praia com os meus amigos, eu vou utilizar no final de semana, na balada. Já a linguagem formal é aquela que eu vou utilizar quando eu estou apresentando um trabalho na faculdade, quando eu estou participando de um casamento, quando eu estou numa formatura, alguma coisa assim, seria a linguagem mais formal. Então, uma situação informal leva a uma linguagem informal. E uma situação mais formal, claro, ela vai me obrigar também a usar uma linguagem mais formal ou mesmo a chamada linguagem padrão. Uma distinção importante que muitas vezes passa despercebido são os conceitos de norma culta e norma padrão. Obviamente nós estamos falando de língua, né? E vamos entender a norma culta como sendo aquela língua que é utilizada pela camada culta da sociedade. Sr. Bruno, como assim camada culta da sociedade? Que povo que é esse? O que é isso? Nós vamos entender essa camada culta como sendo aquele subgrupo, aquele feixe social, né, composto por pessoas que têm acesso aí aos bens culturais. A pessoa que vai ao teatro, a pessoa que visita museus, a pessoa que consome literatura, né, a pessoa que lê bastante, que faz parte aí do circuito cultural, a pessoa está fazendo uso de uma língua que é chamada de norma culta, que é diferente da norma padrão, certo? A norma padrão seria aquela língua que está sendo dita, está sendo ali descrita, está sendo normatizada pela chamada gramática tradicional, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, num apresentador do telejornal, ele é uma pessoa culta, então ele faz uso da norma culta. Significa que ele fala do jeitinho que está na gramática normativa? Não, tem muita coisa que está na gramática normativa e que não faz parte da norma culta. Vamos ver alguns exemplos? Esse caso que está aí na tela, os gols do Fantástico, todo mundo já viu esse uso aí no programa de televisão, e a gente pode concluir que o Fantástico faz uso de uma norma culta, né? As pessoas que estão ali, os jornalistas, eles estudaram, né? Eles estão ali no domingo à noite, existe toda uma relação de mais formalidade ali, é uma linguagem mais formal, né? Não é uma linguagem despojada, não é uma linguagem informal. E eles fazem uso da norma culta, são pessoas cultas, são pessoas que estão ali dentro de um universo cultural determinado. E eles usam a palavra goals. Moral da história, goals parece pertencer à norma culta, mas ela não pertence à norma padrão. Você sabe por que não pertence? Porque se você abrir a gramática tradicional, a gramática normativa do português, vai estar dizendo para a gente que o plural de goal é gois, ou góis, nem sei como fala isso, ou goles. Pense só, plural de gol ser goles, os goles do Fantástico. Notaram? Então, muitas vezes, nós não conseguimos encontrar a relação entre norma culta e norma padrão. Então, a norma culta significa o quê? Aquela língua falada pela parcela culta da população. E a norma padrão é aquela língua que é ditada pela tradição gramatical. Essa é a diferença entre elas. A variação linguística ela apresenta alguns subtipos. Nós temos aí a chamada variação diastrática ou social, e o nome já nos indica muita coisa, né? Se nós pensarmos que a norma culta do português é aquela falada por uma camada socialmente prestigiada, quando nós falamos em norma culta, nós estamos enxergando aí traços da variação diastrática ou social, correto? Vamos falar mais sobre ela daqui a pouco. Nós temos também a chamada variação diatópica ou geográfica, e sobre isso todo mundo acaba tendo um monte de caso para contar, né? Entram aí os regionalismos. Nós temos a chamada situação diafásica ou situacional, nós vamos tratar também dela um pouco mais daqui a pouco, e por fim a chamada variação diacrônica ou histórica, certo? Então quando falamos em tipos de variação linguística, nós temos pelo menos 4 possibilidades de variação. A primeira delas é a chamada variação diastrática ou social, já vimos alguma coisa, né, nesse nosso encontro de hoje, e eu me lembrei aí da música Ó Nós Aqui Travês, de um compositor paulistano, Adoniran Barbosa. Está aí o trechinho, se vocês tiverem curiosidade, depois acessem lá para vocês ouvirem aí essa música. Vejam só como que o português variava. É um português
A gente bate o olho, a gente reconhece como português, mas nós percebemos que ele está claramente condicionado a uma situação social, né, a um grupo social específico. Vocês pensam que nós fomos embora? Nós enganemos vocês? Fingimos que fomos e voltemos, ó nós aqui outra vez. Notaram? A gente escuta esse trecho, a gente vê esse trecho, a gente lê esse trecho do texto e a gente percebe claramente que ele está relacionado a uma camada social específica. Temos mais um caso aqui, olha lá, camada social específica de novo, variação diastrática ou social, semiologia médica, glossário de termos médicos para estudantes de medicina. Ave mãe, quem é que faz uso de um glossário de termos médicos para estudantes de medicina? Muito possivelmente esse grupo social, estudante de medicina. Então o que eles vão utilizar ali? Palavras que são tipicamente utilizadas onde? Na medicina. É variação? É variação. Que é um tipo, é um uso específico da linguagem, é um uso específico da língua. E esse uso específico ele está condicionado aqui a um grupo social, que seria o grupo dos estudantes de medicina. Certo? Olha aí mais um caso, né? Trouxe um caso de variação diastrática sendo explorado numa tirinha. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Olha que coisa, né? Se você for ao médico e o médico falar isso para você, que você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea, é esquisito, né? A gente fala, não, pera lá, o que eu tenho? Parece que é uma doença grave, parece que eu estou com alguma coisa grave, não é verdade? E por que isso acontece? Porque aqui o médico utilizou o quê? Uma linguagem que é tipicamente utilizada no contexto médico, né? É uma linguagem que é tipicamente utilizada naquele contexto profissional, social ali. Olha aí o social de novo, mantendo relação com a variação linguística. Quanto à chamada variação diatópica ou regional, o próprio nome já diz para a gente, né, já nos revela aqui, regional, tem relação, portanto, com as regiões do Brasil. Eu me lembrei desse texto que trata aí a respeito do cacetinho, pão de trigo, pão francês. Conheça curiosidades sobre o pão. Quem tiver curiosidade, entra lá no site e dá uma lida. Amado pelos brasileiros, o pão de trigo ganhou nomes diferentes pelo país. Confira aqui curiosidades sobre a história do pão e seus apelidos. Então, cacetinho, pão francês, pão de trigo, pão de sal, em algumas regiões, né? Então nós temos aí a chamada variação diatópica ou regional. Nessa tirinha nós temos aí um exemplo de variação diatópica ou regional, com um olhar um pouco mais preconceituoso, atenção com preconceito linguístico. Vejam só o que diz a tirinha. Temos de ir embora. Obrigado pela visita, voltem sempre, certo? Trem bom, né, só? Ei, mas não precisa mais falar desse jeito. Uai, parece que eu estou viciado em falar assim. Não consigo voltar ao normal. E agora? Para começar, não me dirija a palavra em lugares públicos. Ué, por que não pode dirigir a palavra em lugares públicos? Porque está falando diferente? Porque está falando aí a partir de uma variação regional, de uma variação diatópica? Perceberam? Devemos tomar muito cuidado com isso, né? A variação regional, a variação diatópica, ela não pode ser alvo de preconceitos linguísticos, certo? Quanto à variação diafásica ou situacional, observem como que o uso da linguagem muda a partir da mudança da situação. Aí a Matilda disse, eu não voto em bandido. E a Solimar respondeu, melhor votar em bandido do que votar em torturador. A outra disse, cala a boca, sua bruaca velha, ou eu parto essa bengala na sua cabeça. E aí? E aí deu 4 horas e a gente começou o terço. Notem que a gente tem aí o que? Né? Elas estão conversando, as duas senhoras estão conversando, e em determinado momento, dentro da história que ela narra, as pessoas envolvidas na situação estão fazendo uso agressivo da linguagem, elas estão se ofendendo, elas estão se xingando, não é verdade? Só que aí dá 4 horas e elas começam a rezar o terço, muda completamente o uso da língua, muda completamente o uso da linguagem. Isso vem a ser a chamada variação diafásica ou situacional, quando a situação influencia no uso da linguagem. É o caso também aí, lembrei desse texto ótimo, o dia em que Lilian Whitfield perdeu o controle e caiu na gargalhada ao vivo durante o jornal. Lilian Whitfield é uma famosa, uma importante jornalista brasileira, apresentadora aí de telejornais, e teve um dia que ela foi ler uma notícia muito engraçada e ela começou a rir. E riu, isso aí virou um meme gigantesco.
Quem tiver curiosidade, busca aí, ainda tem no YouTube, tá? Lilian Vitifib rindo durante a apresentação do jornal. Ninguém espera que isso aconteça, né? Ela mudou, a situação ali virou engraçado e a gente não esperava que isso fosse acontecer. Então ali houve uma variação situacional. Diante de um contexto formal, que não se espera que a pessoa vá rir, ela simplesmente caiu na gargalhada. Variação. Chegando ao final, a variação diacrônica ou histórica, né, tem relação com a passagem do tempo. Vejam aí essa propaganda, essa publicidade, o pavor dos micróbios, saúde para vosso lar, rebanhos, cães e galinheiros, etc. Só podereis obter com o uso constante da legítima creolina persum. A gente não usa mais o português dessa forma, né? O jeito de escrever mudou, a escolha das palavras hoje em dia não é a mesma, não seria a mesma, ninguém usa vosso lar, né? A palavra rebanhos, perceberam? Isso significa o quê? Isso é de um português mais do passado, é um português que não existe mais, um português que mudou. Olha aí a mudança. Mais um caso de variação diacrônica ou histórica pode ser observada nesse dicionário do Rafael Blitou, que é de 1712, 1728. Veja lá o que ele traz. Ele traz galo, uma palavra com 2 L's. Sabemos que não é mais assim, o que prova que a língua mudou com o passar do tempo. O macho da galinha, olha lá a galinha, né? Doméstico anunciador do sol, olha como ele traz anunciador. É orgulhoso, petulante, atrevido e brigão. Passeia com arrogância, arqueando a cauda, e sempre grave e sossegado. Olha a palavra sossegado. Posto que nunca sem espora. Com nobre simpatia, muitas vezes, olha a palavra simpatia. Perceberam? Tá aí, ó, a língua mudando por meio do tempo, através do tempo. Olha aí a variação diacrônica ou histórica. Bom, estamos chegando ao fim e antes disso vou dizer para que você amplie seus conhecimentos. Não deixe de ler o capítulo referente à semana 6, explore os textos indicados e faça os exercícios, certo? Bons estudos e até a próxima. Fique bem.